Tema agora em análise com a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, também Eduardo Damas, diretor editorial adjunto da Média Livre, e Rui Batista, editor na agência Lusa. Muito boa tarde aos três. Boa tarde. Diana, Montenegro chega ao Pontal com uma questão particularmente incómoda. Luís Neves, vai falar sobre isso, a teu ver? Não creio. Luís Neves é uma questão particularmente incómoda há várias semanas. E a verdade é que o Primeiro-Ministro tem reiteradamente defendido a sua escolha e o Ministro da Administração Interna. Portanto, toda a gente conhece uma teimosia natural a Luís Montenegro. Portanto, enquanto ele decidir que aquele é o homem para o cargo, Luís Neves estará no governo. Acredito que responderá de alguma forma às críticas que possam existir em torno disso, mas acho que a preocupação maior do Primeiro-Ministro será, sobretudo, tentar encerrar aqui o ciclo das polémicas, tentar virar a página e dar a entender mais aquilo que é o trabalho do Executivo e não tanto as polémicas e os casos que ele considera, na verdade, que são o menor. Se recordarmos, por exemplo, o que ele disse quando esteve num evento na área da defesa, ele tentou muito puxar essa ideia de que o país não é só isto, não é só estes casos, há coisas mais importantes que estão a acontecer que desfocam o país do que é importante. O Pontal tradicionalmente é uma festa popular, era uma festa do povo, foi criada com a intenção de o partido se aproximar mais da população, de estar mais perto das pessoas, e eu creio que a mensagem será muito centrada nisso, de execução, o que é que está a ser feito, o que é que diz respeito às pessoas, o que é que muda e impacta a vida das pessoas e das famílias. Com isso, certamente tentar encerrar aqui estes capítulos de polémicas da educação, à saúde, aos casos em torno do Ministro da Administração Interna e tentar mostrar trabalho feito, obra feita e o que é que se poderá esperar aqui pela frente também na discussão do Orçamento do Estado do próximo ano. Não com medidas, imagino, mas pelo menos com linhas gerais daquilo que o Governo pretende garantir no próximo ano em termos económicos. Rui, acreditas que vão ser apresentadas medidas ou, como a Diana refere, vão ser puxados apenas os galões daquilo que o Governo tem feito até agora e não propriamente medidas concretas no discurso de hoje? O Primeiro-Ministro precisa deste Pontal. No ano passado o país estava a arder e houve Pontal. Este ano o Governo está a arder e ele precisa do Pontal. Não vai ser tão fácil como foi nos últimos 2 anos, em que ele anunciou, por exemplo, bónus para os pensionistas, mas não está afastada a possibilidade de ele anunciar o bónus para os pensionistas. O regresso da Fórmula 1, creio, também terá sido. Ano passado foi o regresso da Fórmula 1 do Hospital de Faro. E do Hospital de Faro. Coisas que não correram assim tão bem, mas o bónus para os pensionistas é a maneira mais fácil, mais rápida de ter uma medida. No ano passado ele desperdiçou, porque como sabia da Fórmula 1, ele desperdiçou-a no debate do Estado da Nação. Desperdiçou, anunciou no debate do Estado da Nação. E depois aconteceu aquilo que nós nos lembramos, não é? O país estava a arder e eles estavam de copo de gina a ver o sunset na Praia da Quarteira. Esses números não vão acontecer. Ele chega lá com o Ministro da Administração Interna sob fogo. O facto do Ministro da Administração Externa estar sob fogo, diga-se já de passagem que ele não vai sair, quer dizer, seria contra a natureza ele demitir o Ministro quando ele próprio tem aquela bitola, claro. O padrão Montenegro, a maneira como ele lidou com a Cepinum Viva, portanto ele não vai sair, só vai sair se ele quiser e mesmo assim ainda vamos ver. Portanto, ele chega nesta altura com esse fogo a dominar quase tudo. As pessoas até se esquecem da contínua e medíocre ação da Ministra da Saúde, por exemplo, o Ministro da Educação, que viveu períodos muito complicados, agora já está a começar a sair, digamos, a pôr a cabeça ao de cima. Esta decisão de pagar aos professores que corrigiram os testes também é extremamente popular, como é muito popular a decisão de dar dinheiro a quem adiar a reforma. A apresentação. Portanto, isso, digamos, são lumes brancos que ele vai controlar. Quanto ao Ministro da Administração Interna, eu ficaria admiradíssimo se ele lá fosse. Acho que não vai, porque ele não é membro do PSD, é um independente, apesar de ter discursado naquele congresso da Nadia, mas aquele congresso da Nadia... Quase todos chamados a discursar esse congresso, foi quase o governo em peso. Mas tu lembras-te porque é que foi o congresso da Nadia, que o Chega tinha acabado de lhe chumbar o pacote laboral e, portanto... É uma demonstração de força, quase. Foi ali preciso arranjar, portanto ele não vai discursar e o Primeiro-Ministro, efetivamente...
não vai deixar cair. Isso eu quase que, se não aparecer aquilo que já aqui chamei a arma fumegante, uma coisa qualquer que demonstre, sem qualquer margem para dúvida, que foi cometida uma ilegalidade das grossas, Montenegro vai meter a mão vai manter debaixo do ministro. Luís Neves. Damas, em que é que se pode centrar o discurso de Montenegro hoje? Bom, o Luís Montenegro tem basicamente que, num plano político, demonstrar que é capaz ainda de gerir um ciclo para a frente que seja promotor de estabilidade, que seja capaz de ter alguma capacidade de governar, já não digo de reformar, porque tudo isto cheira um bocadinho a fim de ciclo, em certo sentido. Eu sei que não vai haver eleições daqui por 6 meses, nem daqui por 1 ano, em princípio, mas o ambiente de fim de ciclo está mais ou menos instalado. Isso parece-me inequívoco, não apenas por causa do Ministro da Administração Interna. Acho que isso é apenas uma mas pequena... Mas há outras polémicas, nomeadamente a educação como também. Como é que se pode acreditar que o que não vai ter dano eleitoral nenhum, por exemplo, naquilo que é a expectativa da AD, dos dois partidos, em próximas eleições, como é que a história polémica dos exames, que tende a prolongar-se para o regresso, para o reinício do ano escolar, em alguns tem ondas de choque que tenderão a continuar em alguns aspectos, tem como uma componente, um potencial de litigância das famílias, dos alunos prejudicados com tudo isto muito grande e, portanto, quem é que pode acreditar que tudo isso não vai continuar a estar em cima da mesa? Claro que vai estar, ainda para mais protagonizado por um ministro que desperdiçou praticamente todo o capital que tinha nesse processo, porque foi profundamente arrogante, esteve sempre em fugas para a frente, algumas delas completamente inconcebíveis. Houve episódios absolutamente caricatos, como aquele do relatório piloto, que não havia, da experiência piloto de filosofia, que não houve relatório, às tantas, quase estabelecendo que o ONU estava no funcionário e não no decisor político. Enfim, foi tudo mau. A saúde é o que é. Estes incentivos, e, portanto, dados aos professores não apagam isso? Não, acho que não. Isso é, quer dizer, como se diz na minha terra, o Governo não fez mais que a sua obrigação de pagar a quem trabalhou, a quem está a trabalhar. As pessoas salvaram. As pessoas salvaram e também não estão a ver com bons olhos, parece-me, esta história do inquérito que basicamente vai procurar bodes expiatórios em relação para tentar afastar o foco. Há uma auditoria, deve haver, mas que esperemos que não sirva para afastar o foco que deve ser colocado no decisor político, no ministro e na sua equipa. E, portanto, acho que este ambiente de fim de ciclo tem alguma expectativa de ver como é que Montenegro vai dar a volta por cima, vai aparecer com um discurso que possa ser mobilizador, que possa ser promotor de estabilidade. Eu acho que a única estabilidade que pode vir para os próximos tempos não há de vir sequer, se calhar, do Governo, vendo o facto do PS não querer eleições e viabilizar facilmente o Orçamento de Estado. E no essencial poder ser uma boia de salvação face àquilo que é a pressão do Chega em alguns dossiês, que é talvez o partido com mais vontade de ir a eleições, porque tem a sensação de que o Chega havia eleições todas as semanas. Sim, exatamente. Portanto, Montenegro tem esse desafio forte de projetar hoje e nos próximos tempos a ideia que ainda é capaz de governar o país, que ainda é capaz de promover a estabilidade, que ainda é capaz de encontrar alguma poção mágica que, por exemplo, ajude a resolver o problema da habitação, que manifestamente não só está longe de encontrar uma solução naquilo que foi que seria o resultado das medidas que o próprio Governo já tomou, como, pelo contrário, penso que teve um efeito especulativo sobre o preço das casas em alguns domínios e, portanto, enfim, acho que os desafios são muito... E depois também há esta sensação de que, neste período de férias, para além de todas as polémicas, que a vida das pessoas não está fácil. Ou seja, que mesmo a forma como ainda não temos dados... se calhar estas festas também não caem propriamente bem, sim, nós não temos dados, mas ainda muito objetivos. Temos apenas percepções, mas a ideia que existe é que as pessoas encurtaram o período de férias, gastam menos, ficam mais em casa e, portanto, a sensação que vem da sociedade é de que a vida realmente não está fácil. Discursos políticos de otimismo sobre isto, enfim, não sei se darão grande resultado. Rui, Eduardo e Diana, muito obrigada aos três e boa tarde. Obrigado.